Olá pessoal, estamos aqui para mais um vídeo sobre os atos administrativos. Nesse vídeo vamos tratar dos atributos dos atos administrativos e da classificação deles. Já vamos logo sem demora para os atributos dos atos administrativos, que é uma matéria que vem frequentemente sendo cobrada nos concursos. Para você decorar quais são os atributos do ato administrativo, eu te dou uma palavrinha simples. A palavrinha é pai. Pai são os atributos do ato administrativo. O que é que isso quer dizer, professor? Pai, presunção de legitimidade dos atos administrativos, autoexecutoriedade dos atos administrativos e imperatividade dos atos administrativos. Pai. Então, para você não se esquecer, vamos voltar aqui, para você não se esquecer do pai. Primeiro atributo, presunção de legitimidade. O que é isso, professor? Que nome estranho é esse? Presunção de legitimidade. É simples, meus caros. Todos os atos administrativos, eles se presumem legítimos. Eles se presumem editados conforme a lei. O agente administrativo, a administração pública, ela está vinculada à legalidade. Então, todos os atos emanados pelo poder público, eles se presumem legítimos, se presumem conforme a lei e a moral. Contudo, pessoal, essa presunção não é iuris et de iuris, ou seja, ela não é absoluta. Ela admite sim ser contrariada, ela admite sim prova em contrário. Então, se você foi destinatário, foi alvo de um ato administrativo ilegítimo, esse ato vai presumir que ele foi praticado conforme o direito, presume-se legítimo. Mas você pode levantar razões para demonstrar que esse ato foi ilegítimo. Ele admite sim que haja uma comprovação contrária à sua legitimidade. É a presunção iuris tantum. Então, a presunção de legitimidade ela é iuris tantum, ou seja, ela admite controvérsia, ela admite prova em contrário. E o atributo da imperatividade, professor? Imperatividade, você já lembra de império, de atos de império. São os atos que se impõem, os atos da administração, os atos administrativos, eles se impõem perante terceiros. Então, a imperatividade quer dizer que os atos se impõem. Se eles emanam do Estado, e o Estado goza da supremacia dos interesses públicos ou privados, se o Estado é a representação de todos, se o poder emana do povo, e o Estado exerce um poder que emana do povo, então os atos emanados pela administração, eles gozam desse atributo da imperatividade, eles se impõem. Então as normas da administração pública se impõem perante você, perante mim. Então, presunção de legitimidade e imperatividade. Agora falta a letra A do pai, que é a autoexecutoriedade. A autoexecutoriedade, ela é comumente subdividida na doutrina entre exigibilidade e executoriedade. Pela exigibilidade, quer dizer que o Estado pode exigir de terceiro determinada prestação, determinado cumprimento, determinada obrigação. E pela executoriedade, quer dizer que o poder público ele pode executar, ele pode colocar a mão na massa. Até mesmo se utilizar da força para implementar alguma medida material. Ele não precisa recorrer ao Poder Judiciário. Ele executa materialmente o ato administrativo que ele edita. Então, a autoexecutoriedade vem de exigibilidade, que é a possibilidade do Estado exigir as obrigações dos terceiros, e a executoriedade, que é a possibilidade do Estado implementar materialmente o ato administrativo. Agora,
essa implementação material, ela não pode ser em todo e qualquer caso. Por exemplo, o Estado não pode executar administrativamente uma multa que ele te impõe. Se você, por exemplo, constrói invadindo uma área pública ou constrói sem licença de construção, sem alvará de construção, você está sujeito a uma multa. O Estado pode até aplicar essa multa, ele pode ir lá e impor essa multa para você. É o atributo da imperatividade. Mas ele não pode tirar dinheiro do seu bolso. Ele não pode pegar, entrar lá na sua casa, se apropriar de bens para pagar aquela multa. A administração pública não pode fazer isso. A administração pública não pode executar o valor da multa. A administração pública só aplica a multa. Agora, quem tem o poder de ir lá penhorar seus bens, tirar seu dinheiro da sua conta, é o Poder Judiciário, só o Poder Judiciário. Então, a executoriedade, ela não é irrestrita, não é em qualquer caso. Então, você me pergunta, então quando que ela pode ser exercida, professor? Quando é que a executoriedade existe? Vamos aqui. Ela existe quando a lei autoriza e em situações de urgência. Por exemplo, a lei vai autorizar a executoriedade quando você, por exemplo, compra carne de cavalo para o seu açougue. Então, nesse caso, a administração pode ir lá e recolher toda aquela carne de cavalo. Ou então uma carne sem aprovação da vigilância sanitária. Aí existe uma lei que autoriza a administração ir lá e apreender essa mercadoria. Ou então, em caso de urgência, se você vai lá, constrói um barraco num despenhadeiro, ou numa área do lado de uma fábrica de gás inflamável, ou embaixo de uma rede de alta tensão que está sujeita a descarga elétrica a qualquer momento, nesses casos de urgência, de perigo, aí a administração pode sim ir lá e executar materialmente o ato. Então, cuidado com o atributo da auto-executoriedade. Não é em qualquer caso que a administração pública pode. Ela não pode executar, compelir você a pagar, executar uma multa e ir lá tirar dinheiro da sua conta. Mas ela pode apreender materiais, tirar um barraco do despenhadeiro, e o que determina isso é a lei autoriza e a urgência. Então, vimos os 3 atributos dos atos administrativos: presunção de legitimidade, imperatividade e auto-executoriedade. Não se esqueça do pai. Entramos agora na classificação dos atos administrativos. Classificação dos atos administrativos, eu trouxe aqui as que mais podem ser cobradas em concurso público. A questão da vinculação e da discricionariedade, da existência, da validade, da eficácia, da execuibilidade do ato administrativo, dos atos simples, compostos e complexos. Então, vamos lá, sem demora, nessa classificação dos atos administrativos. A primeira classificação que eu trouxe é a que se subdivide em existência, validade, eficácia e execuibilidade. O ato é perfeito, ou seja, ele passa a existir quando ele cumpre todas as suas fases de sua elaboração. Ele completou o seu ciclo de formação. Se a administração vai editar um ato administrativo de licença, por exemplo, e a lei impõe vários requisitos, ele só vai ser considerado um ato administrativo efetivamente depois de cumprir todo aquele ciclo de formação, todos aqueles requisitos legais, e termina com a assinatura daquele ato de licença. Então, o ato é perfeito quando ele completa seu ciclo de formação. Antes disso, não existe um ato de licença. Agora, por outro lado, o ato é imperfeito se ele não completou seu ciclo de formação. Então, ato imperfeito e perfeito. A questão da validade do ato administrativo. O ato administrativo ele é válido quando ele está de acordo com as imposições legais, de acordo com o que a lei prevê para aquele ato. Então, o ato administrativo ele vai ser inválido se ele está em desacordo com essas leis. E, por outro lado, ele vai ser válido se ele foi editado de acordo com as leis e com os princípios jurídicos.
Então, a questão da validade diz respeito ao critério, à incidência da lei sobre o ato. E quanto à eficácia, o ato ele vai ser ineficaz quando ele ainda não pode produzir efeitos. Por exemplo, se a lei determina que aquele ato seja publicado em diário oficial para ser eficaz, se o ato já foi assinado, cumpriu todo o seu ciclo de formação, se ele foi editado de acordo com a lei, mas se ele ainda não foi publicado, o ato é ineficaz. Ele ainda não foi publicado, então ele não pode gerar efeitos. Por outro lado, o ato é eficaz se ele cumpriu todo o seu ciclo de formação, é legal e foi publicado. Ele já pode começar a gerar efeitos. E por fim, o ato é inexequível quando, por mais que ele tenha completado seu ciclo de formação, está de acordo com as leis e já é eficaz, já foi publicado, ele pode ser inexequível quando a administração não tem condição material de executar seu comando. Por exemplo, o administrador de um município pequeno, ele percebeu que um prédio de 10 andares daquele município foi construído irregularmente. Ele editou todos os atos para demolir aquele prédio. Só que o município não tem equipamento suficiente para demolir aquele edifício. Não tem a técnica suficiente, não tem os explosivos, as máquinas necessárias para demolir aquele prédio. Então, nesse caso, o ato é inexequível porque a administração não tem condição material de executar aquele ato. Então, a gente vê que passa-se de um plano da existência, que é o próprio ato não cumpriu o seu ciclo de formação, não existe ainda, para um plano de validade, que é a incidência da lei, se o ato é adequado ou não, se ele foi editado ou não de acordo com os princípios legais. Depois passa para o plano da eficácia, que é da publicação, da exteriorização do ato. E, por fim, da execuibilidade, que é a possibilidade de implementação material daquele ato administrativo. Perfeito? Agora vamos à segunda classificação dos atos administrativos. Classificação segundo a vinculação ou a discricionariedade. Nós já mencionamos isso e podemos dizer que a vinculação e discricionariedade está de acordo com a amplitude que a lei confere ao ato administrativo. Se a lei limita o resultado de um ato, se a lei limita e define expressamente que aquele ato deve ser praticado na determinada hipótese, o ato é vinculado, e se há uma margem de juízo de conveniência, juízo de mérito do administrador, o ato é discricionário, porque o administrador pode navegar ali e tomar a decisão que ele mais entender conveniente e oportuna. Então, esse conceito você tem que ter na ponta da língua. O ato discricionário, ele passa por um juízo de mérito do administrador. E que juízo de mérito é esse? O administrador analisa a conveniência e a oportunidade da edição desse ato administrativo. Então, na discricionariedade, o gestor faz um juízo de mérito que analisa se o ato é conveniente ou oportuno. Aqui, uma informação chave que você não pode esquecer. Não há ato administrativo praticado com liberdade absoluta pelo gestor. Não há ato praticado com margem total de liberdade, porque a administração é regida pelo princípio da legalidade. Por mais que não haja lei expressa, vai haver a Constituição, vai haver os princípios da administração, então margem total de liberdade não existe. E por fim, você me pergunta, quais são os elementos discricionários de um ato administrativo? Do sujeito, do motivo, do objeto, da forma, finalidade. Segundo a doutrina majoritária, quais são os elementos onde está a discricionariedade do gestor na prática de um ato administrativo? O entendimento majoritário
é de que a discricionariedade, a análise da conveniência e oportunidade do ato administrativo está no motivo e no objeto. Isso porque o objeto é o para que serve o ato, é o que é o ato, é o que ele se dispõe a alterar no mundo. Então, o objeto do ato administrativo pode ser várias e várias coisas. Então, por isso que se diz que é um elemento discricionário. O objeto do ato administrativo é muito amplo. Ele não é determinado pela lei, o objeto em si, normalmente. E o motivo também. As questões de fato e de direito, as questões do mundo, as questões da vida, elas são muito amplas e abertas. Não há como a lei limitar todas as situações da vida para gerar um ato administrativo. Então, por isso que se diz que os elementos motivo e objeto são elementos discricionários de um ato administrativo. Então, fechamos aqui a classificação da vinculação e discricionariedade. Não se esqueça, juízo de mérito é análise de conveniência e oportunidade pelo administrador. Vamos a essa classificação aqui. A distinção entre atos de império e atos de gestão. Atos de império são aqueles típicos atos da administração pública, em que a administração age de cima para baixo, com base na supremacia do interesse público sobre o particular. Atos de gestão, por outro lado, a administração age em pé de igualdade com o particular. É o exemplo do contrato de aluguel. Se a administração vai numa casa, bate a porta do seu vizinho e fala que quer alugar o imóvel dele, a administração vai entrar num contrato de locação em pé de igualdade com o particular. Então, atos de império é a relação vertical que se forma entre a administração e particular. E atos de gestão é quando a administração está em pé de igualdade. Agora vamos a essa classificação que se tornou bastante cobrada em concursos públicos, principalmente depois da edição da súmula vinculante número 3 do STF, que é a distinção entre os atos simples, complexos e compostos. Então, o que seria um ato administrativo simples? Essa classificação de simples, complexo e composto, você tem que pensar logo o seguinte: quantos órgãos são necessários para fazer um ato administrativo, determinado ato administrativo? Se apenas um órgão faz um ato administrativo, esse ato administrativo é simples. Um órgão faz um ato administrativo, a vontade, a prática de um órgão faz o ato. Agora, se 2 ou mais órgãos fazem um ato administrativo, se 2 ou mais órgãos fazem um ato administrativo, esse ato administrativo é complexo. Ocorre muito nos casos de nomeação de ministro, por exemplo. O Senado tem que aprovar e o presidente nomeia, o Senado aprova. Então, são 2 órgãos praticando um ato, que é a nomeação do ministro. Agora, se um órgão pratica 2 atos, esse ato vai ser composto. Por quê? É um órgão só que tem que praticar 2 atos para chegar no resultado. Por exemplo, se você verificar o dia a dia da AGU, a AGU faz um parecer, o advogado da União faz o parecer. Esse parecer vai ser aprovado pelo seu superior. E aí só então que esse parecer vai ter alguma validade, vai se completar seu ciclo de formação, vai ser perfeito. Então, o mesmo órgão, a Advocacia Geral da União, está fazendo 2 autoridades desse órgão, um órgão só, está fazendo 2 atos, o parecer e a aprovação para gerar determinado resultado, determinado efeito. Então, atos simples é um órgão só pratica um ato. Atos complexos são 2 órgãos praticando um ato. E atos compostos são um órgão praticando 2 atos. Agora aqui tem uma divergência doutrinária relevante. Porque a de Pietro, Maria Silva Zanella de Pietro, ela fala que o ato da nomeação do ministro, em que o Senado aprova, ele não é um ato complexo, como eu acabei de dizer, mas sim um ato composto. Só que para concurso público, não vale essa posição de Pietro, porque depois da súmula vinculante número 3, o Supremo Tribunal reconheceu que o ato, por exemplo,
Tribunal de Contas de aprovação de aposentadoria, ele é um ato complexo, porque o órgão autoriza o órgão que você trabalha, por exemplo, seu avô trabalha. Seu avô trabalha no INSS, ele vai aposentar. O INSS dá o ok para a aposentadoria dele. Só que o TCU tem que revisar esse ato e tem que analisar esse ato. Nesse caso, o Supremo diz que o ato é complexo, porque uma aposentadoria e o INSS e o TCU está praticando um ato só. Então, são dois órgãos praticando um ato. Então, com isso, essa definição ficou clara para efeito de concurso público, de que quando dois órgãos praticam um ato, é sim ato complexo. Vamos adiante, pessoal, porque o conteúdo de direito administrativo, como você está vendo, é gigantesco. E aqui eu chego na classificação final de atos gerais e individuais. Um ato administrativo geral é que ele se destina a um grupo, a uma generalidade. E os individuais são os que são os atos concretos, que se destinam a uma pessoa só. Por exemplo, uma normatização, uma regulamentação de determinada lei é um ato administrativo geral. Agora, uma licença é um ato administrativo individual. Então, chegamos aqui ao final de mais um vídeo, ao final do conteúdo desse vídeo de atos administrativos, onde vimos os atributos e as classificações. Os atributos, não se esqueça da palavra pai, e não se esqueça do que a autoexecutoriedade da administração não é irrestrita. E na questão da classificação, lembre-se da distinção entre composto e complexo, e lembre também da distinção entre o ato discricionário e do ato vinculado. Agora, vamos para as questões para você ver que o que eu estou falando aqui cai, e é importante para você. Então, muita atenção nas aulas. Não desista que você vai passar no concurso. É só você ter planejamento, ter força de vontade e estudar. Vamos para as questões desse vídeo. Em decorrência da autoexecutoriedade, atributo dos atos administrativos, a administração pública pode, sem a necessidade de autorização judicial, interditar determinado estabelecimento comercial. Tá certo, pessoal. É justamente o que eu disse. A autoexecutoriedade define que, sem autorização judicial, a gente pode implementar atos materiais. Então, a interdição de determinado estabelecimento comercial decorre sim da autoexecutoriedade. Normalmente, a interdição de estabelecimentos comerciais é amplamente prevista nas legislações municipais para o ordenamento do solo urbano, das atividades em si. Inerente aos atos administrativos, a presunção de legitimidade caracteriza-se por ser um princípio de direito público relativo, isto é, que não permite prova em contrário. Presunção de legitimidade não permite prova em contrário? Errado. Presunção de legitimidade admite, sim, prova em contrário. É uma presunção iuris tantum, e não iuris et iure. Considera-se que o ato administrativo é válido quando se esgotam todas as fases necessárias para a sua produção. Cuidado, pessoal. Aqui está falando que é válido. Válido, o primeiro critério é de existência, que é o ciclo de formação. Segundo critério, que é de validade, que é para ver se ele está de acordo com as leis e com os princípios. Terceiro critério é de eficácia, que é a questão da publicação. E o quarto critério de execução, que é a existência de elementos físicos materiais. Então aqui está falando que se o ato administrativo é válido, esgotou todas as fases necessárias para a sua produção? Não. Aqui está falando do ciclo de formação. O ato administrativo é perfeito aqui. Tinha que ser perfeito para a questão estar certa. E não válido. Então, item errado.
Considere que um servidor público federal tenha sido aposentado mediante portaria publicada no ano de 2008 e que em 2010 o TCU tenha homologado o ato de aposentadoria. Nessa situação hipotética, esse ato caracteriza-se como complexo. Está falando de aposentadoria, está falando do TCU e da portaria do órgão dele publicada. Visto que para o seu aperfeiçoamento é necessária a atuação do TCU e do órgão que estava vinculado ao servidor. Pessoal, olha aqui para mim. Eu estou falando, o que eu dou nos vídeos e no material em PDF cai em concurso. Não ignore, não pense que não vai cair de novo, porque cai, as questões se repetem muito. Eu dei o exemplo aqui do seu avô no INSS que pediu aposentadoria e o TCU teve que corroborar a aposentadoria que o INSS deu. E que nesse caso são dois órgãos praticando um único ato, então o ato é complexo. Então essa questão está corretíssima. Aqui chegamos à última questão desse vídeo. Questão recente. No que se refere à administração pública e ao ato administrativo, assinale a questão correta, a opção correta. Os atos administrativos gerais, a exemplo dos atos normativos, podem ser objeto de impugnação direta por meio de recurso administrativo. Pessoal, os atos administrativos gerais são aqueles atos que valem para todos, são as normas. Então aqui, impugnação direta por meio de recurso administrativo, não. Se o ato administrativo é geral, há outros meios de impugnação, e não impugnação por meio de recurso administrativo. Recurso administrativo é para atos de efeitos concretos. Letra B. Ato inexistente é aquele que possui apenas aparência de manifestação de vontade da administração pública, mas não se origina de um agente público, mantendo-se, porém, aqueles efeitos já produzidos perante terceiros de boa-fé. Se você já lê a primeira parte da questão, você já marca que é errado, porque o ato inexistente não é aquele que possui apenas aparência de manifestação de vontade da administração pública. O ato inexistente, aqui para mim, o ato inexistente é aquele que não cumpriu seu ciclo de formação. Ele não se completou, é um ato sem assinatura, é um ato que ainda não chegou ao seu final. Então, a questão do ato inexistente não tem a ver com a aparência de manifestação de vontade, não tem a ver com a questão do agente de fato. Então, aqui, na primeira parte aqui, você já mataria a questão. Aí, ao final, ela fala, mas não se origina de um agente público, mantendo-se, porém, aqueles efeitos já produzidos perante terceiro de boa-fé. Então, questão errada, porque o ato inexistente não é isso aqui. Letra C, vamos para a tela. A multa administrativa goza de executoriedade, na medida em que a administração pode obrigar o administrado a cumpri-la por meios indiretos, como bloqueio de documento de veículo. Eu falei, olha para mim, eu falei que a questão da executoriedade não chega ao ponto da administração poder compelir, poder extrair dinheiro do cidadão. Ela não pode compelir o cidadão ao pagamento de multa. Toda e qualquer artimanha que a administração use para compelir o sujeito a pagar uma coisa, uma multa, esse ato vai ser ilegal. Então, aqui está falando que a administração pode obrigar. Está errado, não pode. Esse atributo não chega a dar essa força para a administração pública. Letra D. O ato administrativo será discricionário quando a lei não estabelecer margem alguma de liberdade para a atuação do administrador, fixando uma única maneira de agir nos termos da lei. Pessoal, eu falei que não existe ato discricionário com margem alguma definida pela lei. Todo ato do administrador tem sim uma delimitação legal. Agora, se essa delimitação é mais forte ou mais fraca, aí vai ser o critério para você dizer se o ato é discricionário ou vinculado. Então,
Aqui, a lei não estabelecer, a lei estabelece sim alguma margem, só que a margem é mais folgada. E aqui ele já contradiz tudo, né? Fixando uma única maneira. Quando a lei fixa uma única maneira, o ato é vinculado e não discricionário. Então, você já sabe que o gabarito dessa questão é a letra E. Vamos ver se ela está correta mesmo. Os atos normativos editados conjuntamente por diversos órgãos da administração federal, como as portarias conjuntas ou instruções normativas conjuntas da Secretaria da Receita Federal do Brasil e da Procuradoria da Fazenda Nacional, são exemplos de ato administrativo complexo. Olha aqui, pessoal. São vários órgãos editando um único ato. Então, o ato administrativo é complexo. Simples assim. Questão correta, gabarito, letra E. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e continuem estudando e continuem acompanhando as aulas. Muito obrigado.